Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de português, mais especificamente oração subordinada adjetiva. Solta a vinheta! É o seguinte, a oração subordinada adjetiva é aquela que tem o mesmo valor de adjetivo. Ou seja, nós temos uma oração, que é uma frase com verbo, só que ela é a mesma coisa de que se eu usasse um adjetivo. Por exemplo, aquele é o menino que estuda muito. Aquele é o menino estudioso, entendeu? A oração subordinada adjetiva, ela sempre é introduzida por pronome relativo. Relembrando que são pronomes relativos, são aqueles que retomam um termo anterior. Que, o qual, a qual, cujo, onde, todos esses são pronomes relativos. Em geral, as orações subordinadas adjetivas são classificadas como restritiva ou explicativa. Restritiva é aquela que a informação que é guardada é essencial para o entendimento da frase. Entendeu? Por exemplo, peguemos esse exemplo que acabei de dar. Aquele é o menino que estuda muito. Que estuda muito é a principal característica do menino. Por isso, é uma característica essencial. Mas para você se ligar na prova, restritiva é toda aquela que não tem vírgula. Então, se eu fosse escrever a frase, aquele é um menino que estuda muito por ser restritiva, não teria vírgula. Mais para frente, vamos fazer mais exercício com base nessa parte de restritiva e explicativa. Já a explicativa é o extremo oposto, ou seja, se na restritiva temos uma informação essencial, na explicativa a informação é irrelevante. Se na restritiva não tem vírgula, na explicativa vai ter vírgula, tá certo? Aqui nós temos uma observação. Se você tiver um pronome relativo, mais o verbo ser, a sua omissão gera um aposto. Como assim? Se numa oração subordinada adjetiva eu tiver o pronome relativo que mais o verbo ser, eu posso muito bem tirar eles, que vai deixar de ser uma oração subordinada adjetiva e vai se tornar um aposto. O que é aposto? Aquilo que caracteriza o termo que vem antes. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos aqui, João, sempre o primeiro a terminar a prova, desta vez quase levou 3 horas. Nessa frase aqui foi omitida meio que a expressão que é, ou seja, João, que é sempre o primeiro a terminar a prova, seria uma oração subordinada adjetiva. Mas como foi retirado esse que é, ficando só o resto, então nós temos um aposto. Compreendeu? Se a gente tira o que mais o verbo ser, é aposto. Se a gente coloca que mais verbo ser, é oração. Essas orações podem ainda ser classificadas como desenvolvida ou reduzida. Desenvolvida é quando ela tem pronome relativo, como a frase que eu citei, aquele é o menino que estuda muito. Então, nós temos uma oração desenvolvida, oração subordinada adjetiva desenvolvida. Já as reduzidas é literalmente o contrário, é quando nós não temos um pronome relativo, mas no lugar do pronome relativo, nós teremos um verbo que estará conjugado ou no infinitivo, aqueles que terminam em ar, como andar, como comer, ir como sorrir. Pode estar também no gerúndio, como andando, comendo e sorrindo. Ou pode estar no particípio, galera. Não sei exemplo com edo ou ido, mas pode estar no particípio, tá? Vamos fazer uns exercícios para descontrair um pouco. Beleza. Indique e classifique as orações subordinadas adjetivas. Quando ele pede para indicar, na verdade, identificar, é para dizer se a oração em destaque, ela é ou não subordinada adjetiva, porque ainda tem essa questão. O aluno que estuda diariamente aprende mais rápido. Vamos lá, como é que a gente sabe se é oração subordinada adjetiva? A gente olha para esse pronome que. Esse pronome que, ele só vai ser relativo quando ele puder ser substituído por o qual ou a qual. Nesse caso, o qual. O aluno, o qual estuda diariamente, faz sentido essa frase. Ou seja, a gente sabe que esse que é relativo. Logo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Aí ele pergunta, de que tipo é essa oração subordinada adjetiva? O aluno que estuda diariamente aprende mais rápido. Tá vendo que aqui a gente não tem vírgula? Quando não tiver vírgula, significa que é uma restritiva. E a presença do pronome diz que ela é desenvolvida, tá certo? Então, na sua provinha, você vai colocar que sim, é uma oração subordinada adjetiva e que ela é do tipo restritiva, porque não tem vírgula, e desenvolvida, porque tem o pronome aqui bonitinho se apresentando. Vamos para essa outra. É interessante que todos escrevam. Aí você pensa, tem o pronome relativo. Muito cuidado.
é interessante o qual todos escrevam, não faz sentido. Logo, essa oração nem mesmo é oração subordinada adjetiva. Então, se ela não é oração subordinada adjetiva, você não tem como classificar ela em restritiva ou explicativa, tá certo? Vou pular essa daqui porque a gente já fez um exemplo aqui em cima. Larissa, que não carrega a própria mochila, está na sala. Aqui nós temos o pronome que indica que a oração subordinada é adjetiva, tá certo? Por quê? Porque nós podemos substituir o que pelo a qual. Larissa, a qual não carrega a própria mochila, está na sala, certo? E então nós podemos classificar em restritiva ou explicativa. Essa aqui vai ser explicativa porque nós temos aqui as vírgulas bonitinhas. Então, é uma explicativa e pelo pronome aparecer aqui bonitinho, ela é desenvolvida. Geralmente as questões vão pedir para você transformar uma desenvolvida em uma reduzida. Então, bora ver como é que faz? Beleza, galera? Desenvolva ou reduza as orações subordinadas adjetivas abaixo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é se a oração é desenvolvida ou reduzida, já para transformar no contrário. Os alunos que estudaram para a prova foram aprovados. Se nós temos aqui o pronome que, então quer dizer que é uma desenvolvida e teremos que passar para uma reduzida. Como é que faz para passar para reduzida? Primeira coisa, a reduzida não tem pronome, então você vai cortar este pronome aqui. Segundamente, nem sei se essa palavra existe, mas segundamente, você vai pegar esse verbo e vai deixar ou no infinitivo, que é aquele que termina em AR, ou seja, estudar, ou no gerúndio, que é aquele que termina em NDO, como estudando, ou no particípio, que é aquele que termina em ADO, estudado. Os alunos estudar, estudaram ou estudando. Nesse caso, nós teremos estudar, ou seja, estudar para a prova. Só que não pode deixar eu estudar sozinho, né? Porque não faz nem sentido esse negócio. Os alunos estudar para a prova foram aprovados. Não faz sentido nenhum. Os alunos ao estudar para a prova. O melhor jeito de vocês saberem se vão usar particípio, gerúndio ou infinitivo é trocando e fazendo seus testes. Se eu colocasse, por exemplo, os alunos estudando para a prova foram aprovados. Faz sentido? Faz. Então, é uma opção. Mas se eu dissesse os alunos estudados para a prova, não faz sentido, porque os alunos estudam. Os alunos não estão sendo estudados. Então, neste caso, você poderia utilizar tanto ao estudar para a prova ou estudando para a prova. Mas, nesse caso, é mais adequado ao estudar para a prova, tá certo? Porque é como se eles já tivessem estudado, entende? Agora, estudando pode ser aplicado, mas não é muito recomendado. Vamos para cá. O time, vencido no final, se preparou para o próximo campeonato. Nesse caso, tá vendo que a gente não tem pronome relativo nenhum? Então, a gente vai transformar a reduzida, que não tem pronome, numa desenvolvida. É bem fácil até. É só você colocar o pronome que antes do verbo. Então, seria que vencido no final. Mas ainda tá estranha essa questão, tá não? O time que é vencido no final se preparou para o campeonato. O que é que a gente tem que colocar? Colocar o foi, galera. Que foi vencido no final. É só para dar um charminho, sabe? Para fazer mais sentido. Sempre que a oração for reduzida, pedir para transformar em desenvolvida e tiver ido, ado ou edo no final do verbo, você vai ter que colocar esse combo. Que foi, tá certo? Então, se fosse, por exemplo, colocado, seria que foi colocado. Se foi, por exemplo, pulado, que foi pulado, entendeu? Sempre nessa lógica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, manda para aquele seu coleguinha que tá desesperado para a prova de amanhã. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.